Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é uma primeira aula de um curso de Psicologia Social, tá? Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre a introdução à Psicologia Social. Essa aula aqui está dividida em 3 partes e nessa primeira parte aqui a gente vai falar especificamente sobre esse conceito de Psicologia Social. Psicologia social é basicamente uma ciência que estuda o pensamento social, a influência social e também as relações sociais. Dentro desses 3 conceitos, desses 3 subtópicos dentro do conceito de psicologia social, a gente tem alguns objetos de estudos, algumas coisas que a gente tem interesse em investigar. Como, por exemplo, no pensamento social, a gente tem interesse em entender um pouco mais em relação à percepção sobre nós e os outros, em relação às crenças, julgamentos e também em relação a atitudes. Já em relação à influência social, a gente está interessado em questões relacionadas à cultura, pressões e conformidade, persuasão e também a formação de grupos e como que esses grupos se relacionam com os indivíduos e também com outros grupos, tá? Em relação às relações sociais, a gente tem questões relacionadas ao preconceito, agressão, atração, intimidade e também ajuda. Essa definição de psicologia social aqui ela é bem interessante porque ela ajuda a gente a entender um pouco em relação à área também e também como que vai ser estruturado esse curso. Então, cada um desses temas aqui acabam que vão ser passados aqui no decorrer das aulas que a gente vai postar aqui em relação a esse curso de psicologia social, tá? Uma coisa interessante da gente fazer logo no começo desse curso aqui é fazer uma diferenciação em relação à psicologia social e também à sociologia. A psicologia social ela é uma sub-área, uma área de dentro da área da psicologia, tá? Porém, que ela faz uma intersecção muito grande ali com a sociologia. Porém, existem algumas diferenças específicas ali em relação à psicologia social, e à sociologia. Como a psicologia social ela faz parte da psicologia, então acaba que ela está muito mais interessada em entender um pouco mais em questões relacionadas à personalidade, comportamentos e também os processos mentais. Então, questões que são mais subjetivas e também questões que são mais do funcionamento dos indivíduos dentro do contexto social, tá? Enquanto a sociologia ela está muito mais interessada em alguns fenômenos que são mais amplos, como a compreensão em relação aos fenômenos da sociedade, dos grupos e também dos fenômenos sociais, tá? E a psicologia social ela pega um pouco em relação a essas duas coisas e forma a área de estudo da psicologia social. Vamos pensar um pouco em relação à história e também à evolução da psicologia social, tá? O surgimento dela não é consensual, tá? Mas os livros como o livro do Myers, que a gente está utilizando nessa disciplina aqui, vai ser basicamente que a psicologia social ela surge mais ou menos ali na década de 98, 898. Então, nessa época, a gente tem basicamente ali os primeiros estudos embrionários da psicologia social, como que foi o estudo também, como foi o estudo do Norman Triplett. O Norman Triplett, ele basicamente fez um estudo onde ele conseguiu observar que as pessoas quando elas praticavam algum tipo de esporte, elas acabavam tendo um melhor desempenho quando elas competiam com outras pessoas do que contra elas mesmas ou contra um relógio, por exemplo. Então, por exemplo, ele observava ciclistas para poder ver o desempenho desses ciclistas em diferentes situações. E o que ele observou basicamente é que quando esses ciclistas eles estavam competindo com outras pessoas, eles conseguiam aperfeiçoar mais o seu próprio desempenho do que quando eles tinham que bater um recorde pessoal ou algo do tipo, ou quando eles estavam treinando ou competindo sozinhos. Isso acontece por várias questões, mas basicamente esse efeito que o Triplett acabou observando deu origem a uma teoria que a gente chama de teoria da facilitação social, tá? Onde estudos posteriores acabaram encontrando, reforçando esse efeito que foi encontrado, como também encontrando outros efeitos. Esse efeito que foi encontrado ali pelo Triplett ficou conhecido como efeito de coação, tá? Porém, a gente teve alguns outros efeitos, então o efeito da audiência. Nesse efeito aqui, não necessariamente a competição contra as pessoas, mas como a pessoa ela recebia apoio de uma plateia, por exemplo, ali, acabava que isso acabava aperfeiçoando e melhorando o desempenho dessa pessoa também. Não sei se também como efeito contrário também, então a preguiça social. Esse conceito aqui é um conceito bem comum dentro dos estudos da psicologia social, onde eles observavam que quando as pessoas elas estavam fazendo tarefas que eram colaborativas, então uma tarefa em grupo com outras pessoas, quanto maior esse grupo era, menor era o empenho da pessoa para poder executar aquela tarefa. Isso acontecia basicamente porque quando uma pessoa ela tem que fazer uma tarefa sozinha,
a responsabilidade pela execução daquela tarefa e a conclusão daquela tarefa é totalmente daquela pessoa. Porém, quanto mais pessoas vão fazendo parte, né, dessa tarefa, poder executar essa tarefa, a gente vai ter uma divisão em relação às coisas que você vai precisar executar naquela tarefa. Não só isso, também como uma responsabilidade para poder concluir aquela tarefa, né, vai cair sobre o grupo, ou seja, sobre outras pessoas, do que em relação ao único indivíduo. Então, o indivíduo ele acaba se acomodando, no qual um desempenho possível que ele poderia desempenhar dentro daquela tarefa em grupo acaba sendo diluído e dispersado ali, de acordo com a divisão de tarefas e de responsabilidade que a pessoa vai ter em um grupo. Qualquer pessoa que tenha feito um trabalho em grupo na faculdade entende um pouco em relação a esse conceito. Sempre vai ter uma pessoa, né, que vai se acomodar em relação às outras pessoas e não vai se desempenhar ou se empenhar, na verdade, para poder executar aquela tarefa, tá? Uma curva, né, uma teoria que ajuda a gente a entender um pouco em relação a isso é a curva de X-Dodson, tá? Na teoria da facilitação social a gente tem uma curva que é um pouco mais complexa, tá? Mas essa curva de X-Dodson aqui ajuda a gente a entender um pouco mais em relação ao porquê que isso acontece. Então, basicamente, quando uma pessoa está com um nível de ansiedade muito baixa, né? Quando ela tem uma responsabilidade muito baixa ou uma comparação com o desempenho dela muito baixa, aquilo não gera para ela um nível de estresse ou de adrenalina, tá? O nível de performance dela vai ser inferior, né? Que seria essa parte azul aqui, tá? Então, aqui a gente tem no eixo X o nível de estresse da pessoa. Então, quando a pessoa está numa situação mais cômoda para ela, o nível de estresse dela vai estar um estresse baixo aqui, e esse eixo Y aqui seria a performance da pessoa em relação à execução de uma tarefa, como por exemplo dos ciclistas aqui. Então, se ele tem um nível de estresse muito baixo, como por exemplo quando ele está treinando sozinho, né, o seu nível de performance ele também vai ser baixo. Porém, quanto maior vai aumentando esse estresse, digamos que ele está numa competição, né, ele precisa apresentar um excelente desempenho ou competir com outras pessoas, né, esse estresse ele vai aumentando gradativamente, até que chegue um momento aqui que seria basicamente no centro desse eixo X aqui, onde ele encontraria a sua melhor performance, né, que seria um balanço ali entre um nível muito alto de estresse e um nível muito baixo de estresse. E isso faria com que ele conseguisse apresentar uma melhor performance. Porém, quando esse estresse ele começa a subir demais, né, esse desempenho gradativamente ele vai caindo, né? Então, quando ele chega num nível de estresse muito, muito grande, né, que seria basicamente um burnout ali, pode ser que essa pessoa ela simplesmente tenha um colapso de mental ali, ela não consiga ter um bom desempenho na tarefa que ela está executando, tá? A mesma coisa vale para o efeito da audiência. Então, quanto mais pessoas que estão torcendo e contando com você para poder executar uma tarefa, né, maior vai ser esse nível de estresse. Porém, se essa pressão, né, social for muito grande, esse estresse vai crescer demais, né, e seu desempenho vai cair consecutivamente. E a preguiça social também, tá? Então, se você está num grupo onde a sua responsabilidade ela é mínima, o seu nível de estresse ele é mínimo. Porém, quanto mais você tem responsabilidade para poder fazer aquela tarefa, como por exemplo uma tarefa mais individual, né, maior vai ser o seu estresse. Digamos que você precisa entregar aquela atividade porque a atividade ela não vai se fazer sozinha, né? Porém, se você tiver muita responsabilidade nas suas costas para poder entregar aquela atividade, é muito possível que você vai ter um colapso mental ou um burnout também, tá? Então, essa curva de X-Dodson que ajuda a gente a entender um pouco em relação a essa teoria de facilitação social, né? Que teve seu início ali basicamente com o estudo do triplet, do Norman Triplet, no início, né, dos estudos embrionários ali da psicologia social. Os estudos eles seguiram, tá? E em 1900 a gente começou a ter os nossos primeiros experimentos mais formais e receberam o nome ali especificamente ali de psicologia social, né? Um estudo que ficou bastante famoso foi o estudo do Max Hingelmann, tá? Onde ele encontrou um efeito que é muito semelhante ao efeito da preguiça social, tá? Esse efeito ele ficou conhecido como efeito Hingelmann, onde ele basicamente observou que quando a gente está fazendo uma tarefa em grupo também, né, uma tarefa colaborativa, a gente acaba se tornando cada vez menos produtivo à medida que o tamanho do grupo aumenta. E ele observou esse efeito aqui nessas tarefas aqui onde que as pessoas elas faziam um cabo de guerra, né? Então, se você faz um cabo de guerra onde só tá você e uma outra pessoa, tá? Você vai precisar dar o sangue ali para conseguir vencer aquela outra pessoa, porque é a sua força contra outra pessoa. Porém, quanto mais pessoas fazem parte daquela equipe, né, ou mais pessoas estão em cada um dos times, né, menos força você vai precisar fazer, justamente porque você vai estar fazendo um trabalho colaborativo ali e o seu trabalho, o nível de força que você vai precisar fazer ele vai ser dividido entre os membros daquela equipe, tá? Então, é até engraçado quando a gente olha, né, para o cabo de força de fato, porque a pessoa que está na primeira posição aqui, tá?
provavelmente ela está fazendo muito mais força do que a pessoa que está na segunda, a pessoa que está na terceira posição, a pessoa que está na quarta e a pessoa que está na quinta posição aqui, tá? Porque se você parar para pensar, o que essa pessoa está fazendo aqui é basicamente puxar a corda, que é uma corda que, de certa forma, está recebendo muito menos tensão do que a pessoa que está puxando essa corda aqui e assim sucessivamente, tá? Eu não sou especialista em física aqui, mas eu imagino, tá, que essa pessoa aqui, de fato, ela está fazendo muito menos força do que essa pessoa aqui, que de fato está competindo com essas outras pessoas aqui em relação ao nível de força, tá? E esse efeito aqui ficou conhecido como efeito Ringelmann, tá? Me desculpe se eu pronunciei o nome da pessoa errada, pode ser Ringelmann ou algo assim. A partir da década ali de 1900, né, então a gente começa a entrar em um período de guerra, né, mundial, onde a gente tem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e aí, né, alguns temas da psicologia social acabam pipocando, né, então coisas que são muito interessantes, como por exemplo, né, alguns estudos que foram feitos ali pelo Milgram. O Milgram, né, ele ficou bastante interessado em entender um pouco mais em relação ao que aconteceu, né, principalmente no contexto da Segunda Guerra Mundial, onde a gente vivenciou dentro da humanidade, né, um período onde que uma atrocidade sem precedentes foi cometida em relação a toda uma população, que no caso ali foram os judeus, os homossexuais e os negros ali na Alemanha, tá? E o Milgram, ele começou a se perguntar o porquê, né, que toda uma nação, né, ou seja, praticamente todo um país, não só um país, né, como todas as pessoas, todos os países ali que faziam parte né, da aliança ali junto com a Alemanha, né, concordaram, consentiram, né, em fazer parte desse nível de extermínio que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial ali contra os judeus, né, um nível de extermínio que era desumano. Será que, de fato, todas as pessoas que faziam parte do exército alemão eram pessoas que eram puramente cruéis e por isso que eles não foram contra as ordens dos superiores ou chegaram a questionar o que estava acontecendo ali, né, de chegar a momentos onde que por dia eles matavam milhares e milhares de pessoas e faziam montanhas e montanhas de corpos com a população judaica da Alemanha? Para isso, né, o Milgram ele fez uma investigação experimental para entender o porquê que isso acontece, né, o porquê que a gente é levado a obedecer ordens, mesmo quando essas ordens elas fogem dos nossos princípios, né, e levam a gente a fazer uma crueldade com outra pessoa. Nesse experimento que ele fez, basicamente, ele convidou algumas pessoas, né, para fazer esse experimento lá na Universidade de Yale, tá? Onde essas pessoas elas acreditavam que elas iam fazer uma pesquisa relacionada à memória, né? Então, onde elas iriam, né, utilizar a capacidade de memória delas ali para poder decorar uma lista de palavras. Então, eles faziam um treinamento com essa lista de palavras e a tarefa que eles tinham que fazer é basicamente repetir essa lista de palavras. Porém, né, existia uma manipulação em relação a esse experimento que a pessoa que chegava ali para fazer essa pesquisa não sabia. Que era basicamente o seguinte, dentro da sala da pesquisa existiam duas pessoas, que eram dois atores, tá? Um desses atores era um ator que fazia o papel de pesquisador, né, que seria esse exemplo aqui representado pela letra E, e a outra pessoa, né, seria um outro ator, né, que fazia um papel ali de sujeito, que também, né, era uma pessoa que simulava ali que era uma pessoa que estava participando daquela pesquisa, né. Para isso, eles basicamente faziam um sorteio de papéis, onde das pessoas que era pessoa ingênua de fato, né, que realmente foram lá para participar dessa pesquisa e não eram os atores, ia fazer um papel de voluntário, né, e o outro seria o aluno, que seria a pessoa que seria exposta, né, a uma situação ali onde que ele passaria para esse treinamento das palavras, e caso ele errasse essas palavras, né, a pessoa, né, que foi sorteada ali para poder fazer o papel de professor, ele deveria efetuar um choque elétrico nessa pessoa, tá? E esse choque elétrico tinha um painel na frente dela, onde esse painel basicamente tinha uma indicação em relação a diversos níveis de choque, onde o choque ele poderia variar de 15 volts até 450 volts, sendo que 450 volts tinha uma indicação no painel dizendo que esse choque era muito, muito grave, né? E que existia um risco na vida para o sujeito que estava recebendo choques. Então, basicamente, acontecia o seguinte, tá? Para deixar mais claro. Então a pessoa ela chegava, né, acontecia um sorteio ali onde que ela acreditava que os papéis estavam sendo designados aleatoriamente, porém não estava. Ela era designada para um papel onde que ela deveria fazer um papel aqui de professor, né, que iria avaliar o desempenho de uma outra pessoa que ela acreditava ser um voluntário, porém era um ator que estava interpretando ali, tá? E para isso, né, a tarefa basicamente dessa pessoa aqui era dar choque nessa outra pessoa aqui quando essa pessoa errava a lista de palavras que era previamente treinada. E esse choque que a pessoa dava para essa pessoa, né, variava basicamente ali de 15 volts a 450 volts.
Porém, era tudo insinuação, né? Não tinha choque de verdade. Porém, a pessoa ali que foi chamada para fazer a pesquisa, ela não sabia disso, tá? E aí, então essa pessoa, ela começava a fazer, né, a pesquisa com essa pessoa, né, avaliar se essa pessoa ela estava respondendo corretamente, e a pessoa que era o ator ali, que estava desempenhando o papel, ela errava a lista de palavras propositalmente para que a pessoa tivesse que dar um choque nela, tá? E no começo do experimento era tudo tranquilo, porque o choque era muito leve, né? Então a pessoa, ela fingia ali que estava levando um choque, porém, cada vez que ela errava, né, o nível do choque ia aumentando. E aí, se a pessoa que era o voluntário aqui, que estava dando choque na outra pessoa, questionasse, né, se ela deveria continuar ou não, né, os pesquisadores eles separaram alguns estímulos para poder ver até onde a pessoa iria, né? Então, esse pessoa aqui, né, que seria o pesquisador que estaria coordenando todo o experimento ali, né, ele falava para a pessoa, então, se a pessoa ela questionava a primeira vez, ela falava, então, por favor, continue, tá? Se ela questionasse novamente, a pessoa ela falava, então, o experimento requer que você continue. Se a pessoa questionasse mais uma vez, né, ele reforçava agora de forma mais incisiva. Ele falava, então, é absolutamente essencial que você continue. E se a pessoa voltasse a questionar em um momento futuro, né, o pesquisador ele falava, você não tem escolha a não ser continuar, tá? E basicamente o que eles encontraram como resultado? Então, 65%, ou seja, 2/3 das pessoas que participaram dessa pesquisa, continuaram até o nível mais alto de choque, ou seja, um choque de 450 volts, que era um choque muito grave que tinha risco de vida para outra pessoa, né? Só que eles não sabiam, tá? E todos os participantes que participaram dessa pesquisa, eles continuaram basicamente até os 300 volts. Ou seja, essas pessoas aqui, quando elas estavam em um ambiente onde existia uma autoridade ali que davam ordens para ela, né, elas faziam, né, uma forma de tortura ali com outra pessoa, e boa parte dessas pessoas, ou seja, 2/3 das pessoas, fizeram essa tortura com essas pessoas até níveis que fossem níveis muito perigosos para o ser humano. E essa pesquisa aqui ela ficou muito famosa, é uma pesquisa muito clássica da psicologia social, que mostra basicamente como que a gente, né, quando a gente está dentro de um ambiente onde existe papéis de autoridade, né, a gente acaba desempenhando um papel de subveniência, né, onde a gente acaba obedecendo essas ordens sem muitos questionamentos. Tá? Então, essas pessoas elas acabam fazendo atrocidades contra as pessoas quando elas estão nesses ambientes. É um estudo bem clássico aí da psicologia social. Algumas questões aqui que são interessantes a gente considerar em relação a essa pesquisa. Primeiro, nessa época aqui, né, a gente tinha poucas considerações em relação à ética em pesquisa com seres humanos e também com animais, tá? Hoje em dia, né, no contexto brasileiro, a gente tem diversas resoluções e também aspectos que devem ser considerados na hora de fazer uma pesquisa como essa. Então, essa pesquisa que foi feita pelo Milgram, muito provavelmente a gente não conseguiria fazer hoje em dia, tá? Então, a gente tem resoluções que são criadas pelo Ministério da Saúde e que são também criadas, né, pelo Conselho Nacional de Saúde, que vão orientar a gente ali a poder fazer pesquisa em determinadas situações, onde colocar uma pessoa em uma situação onde ela acredita, né, que está fazendo um mal a outra pessoa, é uma questão antiética, né, porque isso pode colocar a pessoa em xeque ali, em relação aos seus próprios valores, em relação a se eles aceitam ou não fazer um tipo de coisa como essa com outra pessoa, tá? Então essa pesquisa ela não passaria nos dias de hoje, de acordo com as resoluções que a gente tem atualmente. Além disso, né, considerando o contexto histórico da psicologia social, nesse tipo de pesquisa acabou fazendo com que as pesquisas com seres humanos precisassem cada vez mais, né, apresentar um consentimento ali da pessoa que estivesse participando. Então a pessoa precisava saber que tipo de pesquisa ela estava participando e ela deveria livremente, né, sem ser coagida, apresentar o seu consentimento. Então eu quero continuar a participar dessa pesquisa, ou no caso desse participante aqui ele poderia falar que ele queria encerrar a pesquisa a qualquer momento. E esse é um direito dos participantes hoje em dia, né? Hoje em dia, quando a gente tem essas considerações éticas. No caso de pesquisas que a gente precisa apresentar um certo tipo de engano com os participantes, ou seja, não apresentar o real objetivo do estudo, como foi no estudo do Milgram, a gente precisa especificar muito bem no nosso projeto de pesquisa o porquê que esse engano vai ser utilizado, qual vai ser os benefícios da utilização desse engano e quais seriam os malefícios, né? Considerando as pesquisas da psicologia social, o engano, às vezes, ele é considerado essencial. Então acaba que a gente pode utilizar um engano, porém quando a gente utiliza o engano a gente precisa apresentar no final da pesquisa para a pessoa um debriefing, né? Que é basicamente uma forma de você informar para aquela pessoa em relação ao real objetivo daquela pesquisa, tá? E não só isso, também como a gente precisa criar estratégias para poder preservar a saúde física e a saúde mental dos participantes. Então pesquisas como essa hoje em dia basicamente elas não seriam feitas, tá? Esse caso aqui é um caso tão
interessante para a história da psicologia social e para a história da psicologia no geral, né? Que basicamente tem um filme que fala um pouco em relação a como que rolou esses experimentos, né? Então, o nome do filme é Experimenter, tá? E ele vai contar a história em relação a como aconteceu esse experimento aqui. Continuando um pouco mais em relação à nossa linha do tempo aqui, em relação à evolução histórica da psicologia social, né? Então a gente chega mais ou menos ali em um período pós-guerra, então na década de 1970 para frente, onde a gente começa a ter uma expansão da área, né, porque considerava diferentes culturas, contextos sociais e também esses aspectos éticos que começaram a ser questionados. Não só isso também, né, como a psicologia social, ela começa a passar por uma internacionalização, porque grande parte dessas pesquisas que fazem parte da história da psicologia social foram realizadas no contexto americano. E, né, a gente tem outras culturas que vão apresentar outros comportamentos, outros processos mentais e outras influências sociais, né, que vão modular diversos tipos de resultados, e as pesquisas elas começaram a ser espalhadas pelo mundo para poder investigar essas questões, tá? Então, basicamente é isso aqui em relação a essa aula. Então, a gente viu um pouco em relação ao conceito de psicologia social e também em relação a como que essa disciplina evoluiu historicamente, né? No próximo vídeo, que seria a segunda parte dessa aula aqui, a gente vai falar um pouco sobre as grandes ideias da psicologia social, né? Alguns pontos que são muito interessantes que foram desenvolvidos dentro dessa área que a gente acabou descobrindo em relação ao comportamento dos seres humanos dentro da sociedade. Então, esse aqui é o vídeo. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.